Bom dia, eu sei, segunda-feira, dia sempre muito difícil, ainda para mais quando o tempo está como está. Em todo caso, você já sabe que aqui nunca falha, a cor do dinheiro é sempre, todos os dias, às 8 da manhã, esteja eu no oeste, esteja eu no leste. Bom, já percebeu, estamos com a cor do dinheiro do dia 28 de outubro do ano da graça 2019 e o meu nome é Camilo Lourenço. Bom, para não perdermos mais tempo, porque a agenda também é muito complicada, a agenda de hoje, à qual eu tive que subtrair algumas coisas que tinha prometido falar na semana passada, há uma delas que vou falar, que é a história das pensões e da segurança social. E vou deixar para amanhã alguns aspectos de análise sobre a tomada de posse do governo, os discursos de António Costa e também o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. E porquê? Porque temos na agenda uma série de coisas, algumas delas com urgência e que não se pode deixar passar. A primeira delas, naturalmente vamos ao período de ordem do dia, é que nós estamos a transformar rapidamente numa sociedade de controle absoluto. Tudo aquilo que a gente faz tem de ser ou do conhecimento do Estado, ou então alguma atividade que a gente desempenhe tem que se pagar uma taxa, outra coisa qualquer. E vem isto a propósito da legislação que entrou em vigor na sexta-feira da semana passada. E legislação essa que diz respeito a quem detém animais em casa ou no seu perímetro familiar. Animais como gatos, cães, furões ou outra coisa do género. Quem tiver estes animais, eu vou-lhe ler a legislação, ok? Quer dizer, ler a legislação. Passar aqui uma pincelada pela legislação. Ora bem, primeiro, o valor a pagar são 2,5 €. E então você tem que registar esse animal no prazo de 120 dias depois de ter nascido, ok? O argumento por trás disto é o mesmo. É para prevenir, o abandono de animais e não sei o quê. Eu tenho muitas dúvidas que isto resolva o problema, mas já lá vamos. Bom, pormenor interessante é que, veja só as penalizações. Se o dono não cumprir a lei, fica sujeito a uma multa que pode ir dos 50 aos 3.740 €. Ok? Bom, no caso de pessoa singular. Se for uma pessoa coletiva, pode ir até ao máximo de 44.890 €. Bom, se não acatar isto, e se for sujeito a essa multa, pode ainda perder a favor do Estado objetos ou animais ou a privação do direito de participar em feiras ou mercados de animais. Bom, está-se mesmo a ver, não é? Perder a favor do Estado. Você já viu o estado em que se encontram os canis, nomeadamente, ou melhor, a maior parte dos canis, nomeadamente os canis municipais? Já reparou? Portanto, perda de animais a favor do Estado. Está-se mesmo a ver a justiça daquilo e a atualidade daquela marmelada. Agora diga-me uma coisa, você acha normal a cabeça de um legislador estabelecer como penalização 44.890 €? Há uma conclusão que se tem que chegar imediatamente, que é, esta malta não tem mais nada que fazer. A sério, o legislador, é a única conclusão que eu posso tirar. Eu gosto muito de animais, nunca maltratei animais, nunca abandonei animais, mas isto é uma estupidez e é um exagero, não é? Para além do facto de se pagar 2,5 €. Isto é mais uma receita para o Estado. Bem, isto naturalmente é para aproveitar a potência que existe hoje em dia por ter animais domésticos ou animais em casa ou raio que parte. Mas, repara uma coisa, o legislador não tem mais nada que fazer. Qual é o conhecimento da realidade que tem um legislador que fixa como multa 44.890 €? Uma multa destas põe em causa, seguramente, muitas pessoas coletivas. Eu gostava de saber onde é que está a tesouraria de uma empresa para pagar 44.890 €. E já agora, uma pessoa singular, portanto, um particular, que pode ficar sujeito aos 3.740. Bom, eu sei que vai aparecer um conjunto de iluminados aí desse lado, nomeadamente mais próximos destas idiotices, que vai dizer, isso é o valor máximo, não é para aplicar. Então, se não é para aplicar, não se faz.
Não se põe, não se escreve. Está a perceber? Isto é de quem não tem mais nada que fazer, percebe, em Portugal? E então vai à procura de serviço para justificar a sua existência, que é o que acontece com a esmagadora maioria dos serviços do Estado. Bom, vamos para o segundo ponto do período de ordem do dia, para pegar... Eu não sei se você tem alguma pintura em casa ou quadro antigo. Se tiver, manda avaliar, porque já sabe a história, não é? Uma senhora em França que tinha um quadro pendurado na parede e houve alguém que lá foi, é melhor você mandar avaliar isso. O quadro do pintor italiano do século XIII, não é? Representa uma imagem de Cristo a ser gozado por uma multidão, e esse quadro valeu em leilão 24 milhões de euros. Não sei se você tem algum quadro lá em casa. Se tiver, e daqueles antigos, é melhor mandar avaliar. Pode ser que lhe saia o euro milhões vezes 5. Piadinha. Terceiro ponto. Os atrasos na penalização do obstetra das ecografias. Bom, você já percebeu, nos últimos dias, pelos dados revelados, já tocámos assim muito ao de leve nisto, que alguns processos que envolviam aquele médico arrastavam-se há 6 e 7 anos. Eu ouvi este fim de semana como justificação para o Conselho Disciplinar da Ordem não ter aplicado uma penalização o facto de terem transitado do anterior executivo para o atual 1.200 processos. Isto é a desculpa típica de quem quer fugir com o rabo à seringa. Primeiro lugar, 1.200 processos, ok. Há uns, suponho eu, com mais prioridade do que outros. Então, porquê é que estes com mais prioridade continuam por resolver, entre os quais este? Eu vou-lhe dizer. Balda, incúria e, muito provavelmente, aquilo que acontece dentro das classes, e não é só esta, que é assim, a defesa da classe. E, portanto, o receio de estar a criar um problema com profissionais do mesmo mestério. Sendo que este mestério não é como vender pássaros na feira, não é? Não é como vender batatas no mercado. Este mestério afeta a vida de seres humanos, não é? Com os resultados que a gente viu. Portanto, que este caso sirva para uma vassourada, não há outro nome, uma vassourada naquela forma como funcionam os conselhos disciplinares de certas ordens e de certas profissões. Por falar nisso, se calhar havia jornalistas que também mereciam que alguém se ocupasse destas coisas, não é? No meu setor. Acho que é para não falarmos dos outros. Bom, seguindo para mim, Portugal tem mais ministros, depois da posse deste governo, do que qualquer outro país da União Europeia, em termos médios. Eu tenho uma esperança que o Dr. António Costa, a partir de agora, quando passar a falar das maravilhas e das conquistas incríveis deste governo, consiga dizer também: já repararam, nós temos um governo que é maior do que os governos da média europeia. Já agora, em alguma coisa devemos começar a fazer a fanfarronice de sermos melhores. Pode ser que seja aqui, digo eu. Rete lá a liação. Última questão do período de ordem do dia. A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Horta, ou seja, Almada, do outro lado do rio. Este fim de semana, como é de tradição, não houve urgência pediátrica. Porquê? Porque faltam médicos especialistas, não é? Pediatras, obstetras e isso tudo. Bom, você recorda-se que há 2 semanas, quando o problema se voltou a agudizar, não é? E sobretudo quando voltou o sururu depois das eleições, a ministra, quase temido, não é? Veio logo dizer: não, aqui há outras soluções, olha, vamos buscar médicos à Santa Casa da Misericórdia e vamos buscar médicos a outros hospitais. Inclusive falou-se num concurso para ir buscar médicos lá em cima do Norte. Ontem ouvimos o responsável do hospital dizer que os médicos do Norte não tinham interesse nenhum no concurso e, portanto, não se iam candidatar àquilo. Diga-me uma coisa, você acha que a ministra e quem inventou esta solução há 2 semanas ou 3 não sabia que este era o resultado? Sabia.
o que está a passar com o Garcia de Horta, como muitos outros hospitais, como vamos ver a seguir. Eu deixei propositadamente alguns assuntos da política para amanhã, porque este assunto é muito grave, e já lá vamos. Estes exemplos mostram, isto é um problema estrutural. O problema estrutural nunca se resolve com mesinhas, com soluções de, deixa-me matar os sapatos, está resolvido. Não é assim. Isto é um problema estrutural. Há falta de médicos nesta área. É um problema que leva anos a resolver. Ora, querem ver que ainda vão tirar as culpas para cima do Passos Coelho e da Troika? Querem ver? Bom, eu acho é uma vergonha toda a malta que tece loas a este governo e coisas maravilhosas, não se atira a estas coisas. E não se atira a outras, como vamos ver a seguir. Primeiro ponto do período de ordem do dia, propriamente dito, 2.300 pessoas em direto. Muito obrigado pelo seu apoio. Logo a uma segunda-feira, é do seu apoio que se faz o sucesso deste canal. A propósito disso, amanhã, lembra-se, eu tinha falado que eu ia fazer uma parceria com o Mel, por causa para transmitir um programa deles. Provavelmente será amanhã, mas eu amanhã de manhã darei por nós sobre isso. Primeiro ponto, corrupção passiva, falsificação de documentos, fraude fiscal. Bem, e acho que há mais um. Este é apenas uma panóplia daquilo que são os crimes de que José Sócrates é acusado. E José Sócrates, que vai começar a ser ouvido hoje, imagine só, 5 anos depois de ter sido detido pela primeira vez. Nós já conhecemos ao longo dos últimos 5 anos as coisas mais incríveis, fotocópias, não é? O motorista que levava tudo em notas, o filho que não tinha dinheiro pedir ao pai, a ex-mulher que tinha dinheiro ao pai, a amiga do pai, não sei das coisas, mais outras coisas do género, que pediu dinheiro ao indivíduo, os empréstimos magnânimos de um amigo fantástico que é para já só mais do que 1 euro milhões, é de qualquer cidadão. Já conhecemos tudo isto. E já conhecemos também peripécias em volta de quem é que vai agora interrogar José Sócrates, que é o juiz Ivo Rosa. O juiz Ivo Rosa, como vocês já sabem, tem assim umas decisões um bocado sui generis. Já foi, inclusive, desautorizado por quem está acima dele, Conselho Superior de Magistratura. Portanto, é este senhor, eu vou-lhe dizer uma coisa, é óbvio que ali está material suficiente, portanto, por aquilo que a gente conhece hoje em dia, que dificilmente José Sócrates podia escapar a uma pena de prisão. Eu não sei se vai ter. Mas se não tiver, a gente vai agradecer ao sistema judicial. Porque ainda me recordo outros processos, e um dia destes falarei sobre isso aqui, históricos que houve em Portugal, que meteram na linha de tribunais pessoas gradas do regime e que se escaparam. E foram os alçapões do próprio sistema judicial que permitiram isso. Ok? Eu suspeito que é exatamente isso que neste momento estará em preparação. Pelas coisas que a gente já viu nos últimos anos. Mas há mais uma coisa que gostava de lembrar aqui. Este senhor foi detido pela primeira vez há 5 anos. E este senhor está a ser ouvido 5 anos depois. Imagina o que é isto do ponto de vista de clamor social, e imagina o que é isto para algumas das testemunhas que se calhar vão chegar lá e a memória começa a desvanecer-se. Isto é uma recorrência na justiça portuguesa. Depois venham-me dizer que está tudo bem, ok? Você conhece casos semelhantes pelo mundo fora em que as pessoas em 2, 3 anos estavam julgadas, umas libertas, sem culpa, sem condenação, e outras engavetadas durante muitos anos. Aqui, 5 anos depois, vamos começar a ouvir o principal arguido neste caso. Vamos estar atentos. E, sobretudo, vamos estar atentos a algumas decisões do juiz de instrução. Ok? Não é por acaso que o José Sócrates passou toda a sua vida e mais 6 meses a tentar tirar aquele processo das mãos do juiz Carlos Alexandre. Sigamos por bingo. Fete la liaison. Bom, o Orçamento de Estado, soubemos na sexta-feira, 2.400 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Sexta-feira. Toda a comunicação social escarrapachou em manchete o excedente do orçamento. Imagine só. 2.452 milhões de euros. Não vi um único jornal dizer assim, à custa de quê aparece este excedente? Olha, a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer. Então, espera aí.
O orçamento tem um excedente. Receita sobre despesa, costuma ser ao contrário, de 2.452 milhões de euros. E nós temos hospitais à beira da falência. É isto? Bom, é isto que se chama contas certas. É isto que se chama habilidades certas? Eu não tenho dúvida. O Dr. Mário Centeno não dotou várias empresas e entidades do setor público do capital de que elas precisavam para fazer face às suas obrigações. O Dr. Mário Centeno cortou transferências para uma série de instituições do setor público para vir fazer este brilharete em Bruxelas, perante os idiotas das agências de rating, que não têm outro nome, que andam a passar ao lado disto, percebe? E para ver se branqueia perante os portugueses uma política financeira à lá Dr. Salazar. Quem o topou primeiro foi o Dr. Teodoro Cardoso, ex-presidente do CFP, Conselho de Finanças Públicas, alertou o país para isto. E isto que está a acontecer é uma política financeira do Dr. Salazar, que é, lembra-se há pouco tempo, vamos dotar os hospitais de autonomia para tomar decisões. 3. E já agora, mesmo esses 3 não têm dinheiro. O que nós vimos no fim de semana, e eu vou pôr um excerto de uns vídeos que há bocado tirei da televisão, da RTP, de ouvir, primeiro, responsáveis de administrações hospitalares dizerem assim, bom, não, isto é um problema estrutural. Estão a ver, ainda para mais o que está a acontecer é, imagine você é uma pequena empresa. Lembra-se há quantas semanas e há quantos meses eu denunciei isto aqui? A história dos atrasos de pagamentos. Veja o JN do fim de semana, salvo erro de sábado. O JN conta histórias de empresas que telefonam para os hospitais para serem pagas pelos serviços que prestaram e aquela gentinha do outro lado não tem dinheiro, inventa histórias, depois devolve faturas e depois que não está bem, porque houve qualquer coisinha que não está ali, e depois volta para trás, depois vem um crédito fiscal, depois volta outra vez a fatura, e com isto já passaram 2 a 3 meses, está a perceber? Chegam ao ponto de não atender o telefone às empresas. Faça de conta, okay, que você é um pequeno empresário, que não tem tesouraria, que quando vai ao banco lhe cobram os preços que são quase o couro e o cabelo para adiantamentos de tesouraria. É isto que você está a passar. Acha que estas empresas aguentam muito tempo? Como dizia, eu já lhe ponho o vídeo aí, o responsável de uma das pequenas empresas, aliás, das empresas do setor, dizia, porque você imagina o que é, com estas dificuldades nós já reduzimos pessoas. Não é só, já há empresas que fecharam as portas à conta disto, que é fornecerem hospitais, serviços, limpeza, elevadores, diabo 4, tudo isto, e que não são pagos. E isto é que são as contas certas, está a perceber? O déficit, repare uma coisa, era tudo insultos para a política da Troika. Afinal, a malta está a fazer a mesma coisa, com o beneplácito de uma parte da comunicação social, com o beneplácito de todos os comentadores que vão à televisão, fazer figuras lamentáveis de apoiarem o governo. Isto é uma vergonha, percebe? Primeiro, não está a fazer Serviço Nacional de Saúde. Em segundo, está-se a condenar à asfixia financeira uma série de pequenas empresas que não têm tesouraria para aguentar com isto. E o país assiste a isto tudo com um sorriso na boca. O Dr. António Costa vai tomar posse e diz que vai fazer isto e aquilo com aquele sorriso de nascerão que ele tem. E tudo isto passa incólume. É isto que você tem como política. Não se esqueça, você votou nisto, ok? 36,3, 9,6, mais 6 não sei quantos do PCP. Você votou nisto. São estes caras de pau, percebe, que assistem a isto e andam a fazer figuras de não sei quê há 4 anos a dizer que estão a apoiar isto e aquilo e o diabo 4, não estão nada. Estão a condenar o SNS. E é neste contexto, percebe, que o Governo afirma, impante, que não estão lá previstas PPP na saúde. Pois, mas é que as PPP na saúde têm tratado melhor as pessoas do que a porcaria de uma série de serviços, essencialmente públicos, de saúde que este país tem. É só isto. Bom, vamos ao 6º ponto, que isto se faz tarde. As pensões da CGA e da Segurança Social
porque há pessoas que depois têm as duas, tem que se fazer aquele casamento entre os dois sistemas, chegam a demorar 300 dias para serem despachadas. Ouviu bem? É quase um ano. 300 dias. Isto é o estado em que está o Ministério da Segurança Social. O Ministério do Falinhas Mansas, lembra-se? Quando saiu de lá, aquele árvore nascerão, vai devagarzinho baixinho e tal. Exceto nos comícios e na Assembleia da República. Daí era tudo quanto era insultos para a Troika e o Diabo 4. Mas este senhor que esteve lá deixou esta herança. Diga uma coisa. Qual é a avaliação que se deve fazer de um ministro que deixa uma burrada destas? Explique-me lá. Dos 1.600 pessoas de Rui Carvalho, obrigado pelo vosso apoio. Novamente a subir. Pensões da CGA e Segurança Social, 300 dias? E as pessoas vivem de quê, entretanto? Do pezinho de meia que fizeram? Ou vão cultivar batatas à porta de casa? É isto? Só uma coisa. No dia em que você tiver um ministro que fica 300 dias à espera de uma pensão, o que é que você acha que acontece? Acha que ele vai para a fila? Não. Vai telefonar a um amiguinho, olha para ver lá se nos despachas aí o processo. Está a perceber? É isto. Os serviços públicos em Portugal são isto. E depois a gente assiste aos sindicatos a dizer que fazem maravilhas e milagres e o diabo 4. E não há ninguém penalizado por esta brincadeira, está a ver? Não há ninguém penalizado. Isso é que é estranho. Bom, último ponto. Já temos governo. Como disse há bocadinho, o maior governo da Europa. Há duas perguntas que ficam por responder que nós não vamos conseguir responder hoje, vamos passar os próximos 4 anos a olhar para isto, mas há uma divisão já que se pode fazer. A primeira pergunta é, para quanto tempo? Ninguém sabe. O Primeiro-Ministro diz, determinado, eu até acredito que ele é uma pessoa determinada, 4 anos. Eu acho que isto é, ele a dizer assim, eu quero, mas é chegar a 2021, fazer um brilharete na Presidência Europeia e depois logo se vê. E eu depois um dia destes explico-lhe porque é que logo se vê, ok? Mas a segunda questão, é para governar à vista? Isso não tenho dúvida nenhuma. E sim, isto é para governar à vista. E eu vou-lhe dar uma pista só. Olhe para a composição do governo e para novos ministérios ou secretarias de Estado que a gente olha para o lado e diz assim, espera aí, não estou a fazer a mesma coisa. Espera aí, é que o nome é parecido. Já agora, o que é que faz um, o que é que faz outro? Eu acho que nem os secretários de Estado sabem onde é que termina a fronteira de um e onde é que começa a do outro. Aposto consigo. Percebe? Sabe o que é que isto vai dar? Daqui a uns tempos, quando houver um problema para resolver, o pessoal vai andar ali, não é meu, é daquele e tal, para ali aos empurras uns para os outros. Mas há uma coisa mais importante, é que tudo isto significa, percebe? Este governo tem a cara de quem não vai fazer reforma nenhuma. Zero. Vai gerir a conjuntura precisamente à espera de ter eleições. E à espera de mãozinhas postas ao céu, aqueles que no PS ainda não são ateus, mãozinhas postas ao céu e uma velhinha acesa à Nossa Senhora de Fátima, porque não ocorra uma recessão entretanto. Porque se ocorrer, é o fim desta gente. Bom, nós já chegámos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer às 2.600 pessoas que estão em direto o seu apoio e quero-lhes pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.